Foi. Muito boa noite, ouvintes do Junta Médica. Esta segunda-feira chuvosa, né? Porto Alegre caiu uma tempestade no final da tarde, 21 graus agora neste momento, e vai chover a semana inteira. Puxa vida, setembro. Eu sou do tempo que se falava muito das enchentes de setembro, enchente de Santa Bárbara, enchente de São Miguel, enchente de Santa Rosa de Lima. Puxa vida, né? Esse setembro está castigando bastante o Rio Grande do Sul. E vem aí agora uma onda de calor pelo Brasil inteiro, calor como nunca visto. Belém do Pará, temos vários ouvintes que participam aqui conosco, são lá do Belém do Pará. Vai ser a segunda cidade mais quente do mundo, do planeta, nos próximos 6 meses. Haja saúde! Por isso mesmo, estamos com o Junta Médica nesta segunda-feira, que vai tratar sobre emergências. Mas antes disso, quero dar os créditos aos nossos patrocinadores que possibilitam a segunda temporada do Junta Médica, Farmacêutica Hertz, fazer com amor para viver melhor. Cremers, Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, orgulho de ser médico. E Sicredi, escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende muito melhor. Eu disse que hoje nós vamos falar sobre emergências, porque a emergência é uma coisa, como o próprio nome diz, ela acontece de repente, você precisa agora, o atendimento precisa ser presto e eficiente. Então, quando a vida corre perigo iminente, quando um acidente produz um grande trauma, quando precisamos de um atendimento pronto, rápido e eficiente, recorremos às emergências dos hospitais ou ligamos para o SAMU. Por trás de toda essa estrutura de atendimento, há um sem número de profissionais e incontáveis histórias diárias da luta pela vida, e é um pouco dessas histórias que nós vamos querer saber nessa noite de segunda-feira, dia 18 de setembro, com a doutora Ana Paula da Rocha Freitas. A doutora Ana Paula possui graduação em Medicina pela Universidade Federal das Ciências da Saúde de Porto Alegre, também tem pós-graduação em Medicina de Emergência pelo Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre, o HPS, e em Clínica Médica também pela Fundação da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Mestre em Ciências Médicas pela URGS, trabalha atualmente como coordenadora da Residência de Medicina de Emergência do HPS e chefe do Departamento de Emergência da Unicinos. Quem não conhece Porto Alegre, o HPS é para onde basicamente todas as assim, ó, deu ruim, vai para o HPS, especialmente acidentes, né? O doutor Fabiano Barro Nuevo, antes que você pergunte, ele é sobrinho do José Barro Nuevo, nosso querido amigo o Barro, que agora é um cidadão de Viamão. Acho que ele e o Rogério Mendes vão fazer uma confraria, um a prefeito, o outro a vice-prefeito lá o ano que vem. O Fabiano Barro Nuevo possui graduação em Medicina pela Universidade Luterana do Brasil, a UBRA, título de especialista pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, e atualmente ele é coordenador geral do SAMU de Porto Alegre e médico socorrista do SAMU há 6 anos. Temos também o Dr. João Carlos Joca Santana, ele incorporou o apelido Joca ao nome, um homem sorridente que, quando eu pedi uma foto, ele me mandou uma foto do Brad Pitt. Eu achei até que não valorizou muito o Joca, né? Emergencista pediátrico, professor e chefe do Departamento de Pediatria da URGS e do Departamento de Pediatria da Unicinos, chefe da Unidade de Emergência Pediátrica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, membro do Departamento de Emergência da Sociedade Brasileira de Pediatria e vice-presidente pediátrico da Associação Brasileira de Medicina de Emergência. Eu quero dar as boas-vindas aos nossos convidados. Como eu sou um homem à moda antiga, eu vou começar com as meninas. Boa noite, doutora Ana Paula Freitas. Boa noite, Júlio. Muito obrigada pelo convite. Boa noite, Fabiano, Joca. Um prazer estar aqui com vocês para falar da nossa paixão, que é a medicina de emergência. 2 plantõezinhos. Ontem eu falei com a Ana Paula, disse, eu entrei de plantão ontem, ia ficar 2 dias 24 de plantão. horas, Já dormiu, Ana Paula? Já, claro. Sim, já descansei. Depois nós vamos querer saber um pouco dessa rotina aí do dia a dia do HPS. Boa noite, Fabiano
Barruenuevo. Boa noite, Júlio. Boa noite, Ana Paula. Joca, tudo bem, pessoal? Tu saiu de 24, eu saí de 48, Ana Paula. 48. Cê sabe. Mas tu não dirige o SAMU, tu não dirige a ambulância. Não, ambulância não, a gente só vai junto. E o Joca, que tá ali tranquilão, não fez plantão nesse final de semana, tá tranquilo. Boa noite, Joca. Opa, aqui, agora. Isso, vai lá. Boa noite a todos, uma alegria, um privilégio estar aqui, né? Na verdade, eu sou o privilegiado por vários motivos. Um deles é que eu não faço mais plantão, é só de dia. Então, a minha saúde já é outra, né? Agora é um outro estágio. É que o Joca é mestre, né? Todo mundo diz assim, pá, o Joca é o pioneiro nessa história, ele é o Kid. É verdade. Então o Kid não precisa mais fazer plantão, né? Não, mas precisa, assim, sabe que nessas caminhadas que a gente faz pelo interior, a Ana sabe bem disso, a gente identifica os novos emergencistas, que são aqueles malucos, aquela gurizada, que diz o seguinte, eu adoro fazer plantão. E ao contrário do que todo mundo imagina, o emergencista adora fazer plantão. Então é uma vida diferente. É difícil para as pessoas comumente entenderem que a gente gosta do furdunça, ficar ali, né? Então já estou um pouco afastado dos plantões, mas as atividades continuam em pleno. Tenho mais saúde que os dois aí, coitados. O Sicredi, escolha o Sicredi onde o dinheiro rende muito melhor. A Sicredi União Metropolitana do Rio Grande do Sul oferece a melhor experiência financeira para hospitais, clínicas, médicos e seus colaboradores. Aqui temos atendimento personalizado para a área da saúde. Abra sua conta e conte com os melhores produtos e serviços que só uma instituição financeira cooperativa pode oferecer. Hertz, a farmacêutica especialista em Consumer Health, com mais de 200 produtos que você encontra nas farmácias de todo o Brasil. Ao abrir mais faculdades de medicina não é a solução. O Rio Grande do Sul não precisa de mais cursos, mas sim de bons cursos. O CREMERS seguirá combatendo o aumento descontrolado de vagas e valorizando a boa medicina. CREMERS, orgulho de ser médico. Eu quero conversar primeiro com a doutora Ana Paula. Doutora Ana Paula, a gente imagina assim, quem é de Porto Alegre sabe a importância que tem o HPS. O HPS é referência. Eu acho que ele é referência nacional em termos de atendimento de emergência. Eu já fui atendido na emergência do HPS. Eu creio que boa parte dos nossos ouvintes já foram atendidos ou já tiveram algum parente atendidos. E nós sabemos da excelência do trabalho. Agora, o que mais acontece? Qual é a rotina mais frequente do HPS? Quais são as intercorrências mais comuns no dia a dia do emergencista do Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre? Pois é, Júlio, sabe que eu vou começar a falar, antes de entrar especificamente nessa rotina, eu vou reforçar a tua fala de que o HPS é a referência nacional, porque ele realmente é referência nacional na área de emergência. Foi dentro do Hospital de Pronto-Socorro, no início da década de 90, que a especialidade de medicina de emergência do Brasil surgiu com um grupo de pioneiros, mais ou menos na mesma época que o SAMU brasileiro estava surgindo, né? Os primeiros SAMUs, um dos primeiros foi instalado em Porto Alegre, que hoje é coordenado pelo nosso colega Fabiano, né? Então, nós, em Porto Alegre, na área de emergência, tanto pré-hospitalar quanto intra-hospitalar, nós somos pioneiros e referência nacionais, e o Hospital de Pronto-Socorro, na parte de hospitalar, é a principal referência, né? E, com certeza, representamos o nosso país no exterior na área de medicina de emergência, né? O HPS é conhecido em todos os lugares onde a gente vai, fala o nome do hospital, todo mundo reconhece. O que o HPS tem de especial para a cidade de Porto Alegre? Ele já foi criado com a ideia de ser voltado para doenças agudas, para patologias, agravos à saúde agudos, né? Então ele não tem ambulatórios, ele não tem retorno, ele não tem internações eletivas, ele não tem cirurgias eletivas, ele só atende pacientes agudos. E dentro dessa parte aguda, independente de ser clínica ou trauma, obviamente as portas do HPS estão sempre abertas para a população, ele tem a expertise em politrauma ou traumatismos diversos. Então, tu me pergunta o que é o dia a dia do HPS, a imensa maioria dos nossos pacientes são pacientes que são transferidos ao hospital por transporte, né, via ambulância com SAMU ou através de demanda espontânea, mas vítimas de traumas, né, e aí dos mais variados. Eu trabalho especificamente na sala de pacientes críticos, onde a gente recebe muitos politraumatizados, né, É a sala vermelha? trânsito, É a é chamada a sala vermelha.
Por que Sala sala vermelha. vermelha? Porque tem muito sangue, não? A gente tem uma classificação, isso é importante a população saber, sabe? Quando a gente procura um departamento de emergência, a gente vai chegar espontaneamente, vai dizer, machuquei o meu pé, né? Torci o pé, ou sei lá, tô com dor no peito. Todo mundo vai chegar na emergência, chegar por ordem de chegada e vai falar, então, para a recepcionista da emergência quando chega: olha, eu estou aqui, eu vim procurar a emergência porque eu estou desesperado, eu estou com muita dor, ou eu estou enjoado, ou eu estou com dor de cabeça, ou sei lá, estou preocupado com essa lesão na minha pele. Para cada paciente, a sua emergência é uma. Mas não dá para a gente chegar no departamento de emergências e atender as pessoas conforme demanda de fila, né? Não é um drive-thru, assim, quem chega primeiro é atendido primeiro, porque a gente corre o risco de lá naquela fila, lá atrás, tem um paciente muito mais grave do ponto de vista clínico, né? Que tem um risco de morte muito mais iminente do que quem está na fila, na frente da fila. Então, alguém foi preocupado com uma micose no braço, não que isso não seja uma coisa aguda ou importante para ele, mas talvez ele não possa ser atendido antes de uma pessoa que está tendo um infarto agudo do miocárdio, por exemplo, que pode vir a falecer dali a alguns minutos. Então, existe uma classificação de risco e uma organização da fila, vamos dizer assim, de atendimento, conforme o potencial de gravidade. Existem vários protocolos para classificação de risco validados, com estudos bem organizados, né, de validação no sentido de realmente selecionarem aqueles que têm um potencial de gravidade maior, e essa classificação, assim, a imensa maioria delas é feita através de cores, tá? Então, o sistema de cores. Vermelho, laranja, amarelo, verde e azul. Sendo que o vermelho, que tem risco de vida imediato, tem que ser atendido imediatamente, o azul, pacientes que a priori poderiam inclusive ser encaminhados para atendimento ambulatorial naquela semana. Por exemplo, essa micose que eu dei exemplo, talvez o lugar não seja necessariamente dentro de um hospital terciário para atendimento, patologias graves, mas eventualmente poderia ser agendado para ser visto no outro dia por um dermatologista. Mas é mais ou menos isso. E a sala vermelha do HPS ficou com o nome de vermelha porque aí sim, naquela sala são os pacientes que são classificados como vermelhos e laranjas e precisam de atendimento imediato. É lá que eu trabalho. Tá, depois a gente vai. Vamos voltar assim para saber quais são as principais ocorrências. Acidente de trânsito, acidente doméstico. Os traumas são acidentes de trânsito e violência interpessoal, né? Muita violência interpessoal na nossa cidade. Tiro, facada, briga. Eu estava na faculdade, eu só vou contar uma curiosidade. Eu estava na minha faculdade de jornalismo, e aí naquela ruazinha Jacinto Gomes, né? É a rua que desemboca no HPS. Lá perto do Planetário tem a faculdade de jornalismo da URGS. Um dia eu estou saindo, isso lá a Ana Paula não era nascida ainda. Eu estou saindo da faculdade uma manhã, porque tinha aula de manhã, de tarde, de noite, e ali tinha a Vila Planetário, que era uma vila mesmo ali, que depois foi transferida, hoje chamam de Carandiru ali na Zenha, né? Mas ali tinha uma vila de favela. E aí eu estou saindo com o meu carrinho, meu chevetinho, tubarão, e aí tem um sujeito com a barriga aberta. E socorro. Eu parei o carro e disse assim: por favor, tem que levar para o HPS, HPS. E aí botaram o carro para dentro, bota aí para dentro, ninguém queria ir comigo. Eu disse: não, mas eu não vou chegar com o carro esfaqueado lá, como é que eu vou chegar com o carro? Aí uma senhora se prontificou, chegamos lá no HPS, meu chevetinho tubarão lá, bum! Cara, o carro foi atendido, assim, o pessoal tirou lá de dentro do meu carro, papai ficou todo ensanguentado no meu carro. Mas o cara sobreviveu, estava com a barriga aberta. Para onde que a gente leva um cidadão com a barriga aberta? Foi a sogra dele que deu um pontaço de facão nele. Ó. As histórias. As histórias. A minha sogra está na live aqui assistindo. Beijo, minha sogra. Mas ali o HPS é para onde escoa tudo, né? Exatamente. E assim, os traumas, né? Os traumas com risco de vida imediato, eles precisam de uma equipe especializada para atendimento. Não é qualquer hospital e qualquer emergência que está acostumado a tratar e que tem condições de ter uma equipe de prontidão multiprofissional para fazer o atendimento desses pacientes. Por isso o HPS é tão importante à nossa cidade. Não adianta a gente ter emergências clínicas maravilhosas, top de linha, de nível internacional, né, que vai desde o Moinhos de Vento, do ponto de vista privado, até o Hospital de Clínicas, que é Sistema Único de Saúde, ou até mesmo Conceição, que são emergências clínicas enormes, né. Se tu tivesse levado esse paciente para o Hospital de Clínicas, talvez ele não tivesse tido o mesmo desfecho, ou talvez não tivesse tido tanta tranquilidade no atendimento, porque a equipe tem que ser especializada. Isso é conhecido na literatura
mundial, assim. Deixa eu Tratamento de falar, trauma tem que ser feito por equipe especializada. E a gente deixa só eu falar, tem isso no HPS. deixa eu falar isso com o Joca, porque o Joca é o seguinte, o Joca atende criança. Puxa vida, um pai quando chega ao ponto de ter que levar o filho para uma emergência, aquilo para ele é a emergência das emergências. E para todo pai, eu imagino que a emergência do seu filho é a maior de todas. Como é que é essa... Funciona tal como no HPS, esse negócio do azul até o vermelho? E como é que a família reage? E quais são as principais intercorrências no dia a dia, Joca? Boa noite. Bom, boa noite. Nesse sentido, né, de falar das crianças, para mim é uma facilidade. Não é a mesma coisa que o pronto-socorro, tá? O pronto-socorro é um hospital absolutamente linha de cuidado, especializado em trauma, e ele é absolutamente necessário no nosso meio. Vou gastar um minutinho falando do pronto-socorro, porque eu acho que é importante a gente falar bem das coisas que dão muito certo, né? Então, assim, agora eu estava no congresso de Sudeste de Emergência e o pronto-socorro é falado em todo o Brasil. Ele é referência, mas não só pela assistência, mas também porque ele é formador de recursos humanos. No Brasil inteiro tem gente que foi formado aqui no pronto-socorro, então ele é famoso. Sabe o que me parece o pronto-socorro, Júlio? Ele é uma sinaleira numa esquina importante da cidade. Aquela sinaleira parece que só faz vermelho, amarelo e verde. Vermelho, amarelo e verde. O dia todo, a noite toda. Mas experimenta falhar um dos sinais e o caos está instalado. Então, o pronto-socorro, ele merecia ser todo reformado, ele merecia ser um hospital gigantesco, ele merecia todo um direcionamento, porque ele faz uma coisa de muita especialidade. Mas voltando para a criança, tá? Depois a Ana e o Fabiano vão no pronto-socorro, porque eu acho que quem é protagonista lá são eles e a gente tem que falar disso. Criança é um pouco diferente, claro que o trauma é lá com eles e estamos conversados. Mas olha só, eu não sei se todo mundo aqui tem filho, eu acredito que sim, mas filho é a coisa mais valiosa que a gente tem. Em qualquer horário do dia, tu te joga na frente de uma bala de um traficante, tu te joga na frente de um carro, tu não faz isso por ninguém, pela sogra de jeito nenhum, né? Mas então, assim, a gente faz isso pelo filho. Fala então, por ti, tá? Fala por ti, tá, Joca? tu tem que zerar os amarelos, eu não preciso zerar amarelo nenhum, eu tô na boa. Né? Então, o que acontece é que quando um pai leva o seu filho numa emergência, ele está levando aquilo que é de mais valioso para ele, ele está depositando. Então, isso para a gente é uma honra, começa por isso. O sujeito está depositando a coisa de maior valor para ele no teu colo, e tu tem que ser o melhor naquilo que tu pode fazer. Só que os nossos motivos nos hospitais que eu frequento, assim, são motivos clínicos. Eu não atendo trauma, queimadura, as coisas de... Alguma coisa de abuso tem, alguma coisa... Enfim, não vou entrar no detalhe, porque a realidade ela é muito mais dura do que a ficção. Mas, de qualquer maneira, a gente atende motivos clínicos. Só que a criança tem muitas diferenças em relação ao adulto. Ela fica doente com mais facilidade, doente grave, mas ela também responde com muita facilidade. Só que tu tem um momento para atuar. Então, o tempo em que o paciente leva para chegar no hospital para um bom atendimento, isso pode ser decisivo não só naquele momento da criança, como num futuro próximo, em termos de qualidade de vida, em termos de prognóstico. Vou te dar um exemplo muito fuleiro, assim, tá? Porque serve aqui para a nossa população que está assistindo. A gente praticamente, ao tratar uma criança repondo o líquido que ela precisa, a gente evita que ela choque. O líquido pode ser intravenoso. E isso, em meia hora, a gente recupera uma criança que tem uma desidratação moderada grave. Se a gente não usasse aquele momento para fazer essa reposição, às vezes com líquido oral, às vezes com líquido na veia, a criança ela evolui muito rapidamente para óbito. Muito rapidamente para parada cardíaca. Eu imagino, Joca, que os maiores índices de emergência sejam relacionados ao aparelho respiratório, ou não? A grande maioria, sim. E ao contrário de alguns anos atrás, que era preponderantemente nos meses frios, hoje, de fevereiro a dezembro, a gente tem doenças respiratórias graves, é o nosso maior contingenciamento mesmo no hospital, não é o único. E aí depende da linha de cuidado, assim como o pronto-socorro atende trauma, ali no Hospital de Clínicas a gente atende transplantado hepático, anemia falciforme, atende um tipo de paciente que não vai em outro hospital. Então, acontece, Joca, eu vou te novamente o caso pessoal, porque quando a gente fala do caso pessoal da gente está falando do caso pessoal de bilhões de pessoas, né? Claro. Eu, quando eu nasci, minha mãe estava grávida de mim, eu tinha uma irmã com 2 anos que morreu de croup. Ela foi para o hospital, foi para emergência, os médicos aplicaram, não sei o que remedinho naquela época, há 60 anos atrás,
e mandaram para casa. Chegou em casa, ela morreu de croup, fechava a garganta, a criança não conseguia respirar. Eu imagino que esse tipo de ocorrência que vai para casa e a criança piora e morre, hoje em dia deve ser muito, muito menor o índice, né? Não só é menor, como mudou a realidade. Aquilo que a Ana e o Fabiano estão acostumados, que é trauma, que é acidente, isso tende a aumentar. Tem algumas liberações de armas e de loucuras que a gente tem aí, que a tendência é aumentar isso tudo, né? Mas na criança é o contrário. Na criança, o que aconteceu, e falando do teu croup, da laringite, tem muitas doenças que matavam durante esses últimos 60 anos e que, com as vacinas e com cuidados de saneamento básico e de cuidados gerais para a saúde, foram diminuindo. A epiglotite, que é uma laringite piorada, tem um fechamento da glote aqui, assim, que era uma doença causada por hemófilos, por exemplo, ao fazer a vacina com 2, 4, 6 meses, ninguém mais tem epiglotite. As meningites diminuíram bastante. Então, aqueles motivos clínicos que levavam ao óbito diminuíram muito. Então, por isso que a gente vai afunilando no sentido muito de doença respiratória também, né? Então, acho importante de dizer assim, criança responde muito rápido ao tratamento e criança é prevenida, sim, de ter doenças mais graves em função da vacinação. Então, não tem por que fazer qualquer tipo de campanha contra a vacina. É uma loucura isso, né? Então, obrigado, Joca. Depois vamos voltar mais sobre esse tema. O Fabiano Barruenuevo, aqui o Paulo Moreno, manda um abraço para o Fabiano. Grande Paulo. Já tem a claque aqui, não? Olha aí. O Fabiano, eu vou te contar também rapidamente uma outra situação. Um amigão meu, irmão meu, o William, ele teve um ataque, ele teve um problema cardíaco, ele se sentiu mal, ele estava em casa esperando futebol, sei lá o quê, sentado no sofá, tomar um vinho, e se sentiu mal, teve sei lá, uma síncope, sei lá, até hoje não sabe, fizeram uma investigação, e ele estava morte. O pai dele pegou ele, botou no carro e foi. Ele morava na Zona Sul, mora na Zona Sul, lá no bairro Camacuã, e não ia dar tempo de chegar. E ali em Teresópolis ia passando uma SAMU no sentido contrário. E o pai começou a buzinar. A SAMU fez a volta, pegou. E a SAMU salvou o William. Porque ficaram quase 2 horas na rua, porque não tinha condição de chegar no hospital, ficaram fazendo reanimação. Dizem que ele morreu 3 vezes na SAMU e foi ressuscitado. Então, o William deve a vida dele ao trabalho da SAMU. Eu acho que só isso já deve te deixar orgulhoso do trabalho que tu escolhesse. Nos fala um pouco mais sobre o teu trabalho, o trabalho da SAMU. Júlia, sim. Todos aqueles pacientes que não conseguiram chegar ao HPS para uma consulta, né, graves, pacientes graves que não conseguiram chegar ao HPS ou a um hospital ou a uma UPA, por uma condição clínica, se não houvesse o socorro 192, esses pacientes provavelmente evoluiriam para óbito. Casos de parada cardíaca, antigamente, né, porque nem o relato que tu falou, coloca no carro e leva, 15 minutos, 20 minutos, às vezes 30 minutos até chegar num hospital, sem nenhum tipo de manobra, e esse paciente certamente evoluiria para óbito. E hoje a gente já consegue fazer essa pré-intervenção do paciente dentro do domicílio, né? A gente pensa, mas vamos pensar aí, um tempo-resposta para atender um caso de parada cardíaca do SAMU. Hoje, parada cardíaca, o SAMU atende de uma mediana de 15 minutos. Em 15 minutos, dentro da sala da pessoa que está tendo uma parada cardíaca, a gente tem uma UTI montada, com médico, enfermeiro, técnico, monitor, medicação, tudo que tem numa sala de emergência, ela está montada na sala dessa pessoa, em 15 minutos. Então isso é muito recurso. Tu é coordenador do SAMU em Porto Alegre, quantas unidades móveis tem o SAMU em Porto Alegre? Quantos profissionais atuando? Hoje a gente tem em torno de 300 profissionais, a maioria deles na assistência, alguns são administrativos, mas a maior parte, mais de 90% é assistência, entre médico, enfermeiro, técnico e condutor socorrista. Então são em torno de 300 que são divididos entre 18 equipes. Dentro delas, 3 equipes são de suporte avançado, composto por médico, o enfermeiro e o condutor socorrista. E as outras são suporte básico, formadas pelo técnico socorrista e o condutor socorrista. A grande maioria dos chamados, quem atende, é a equipe de suporte básico. Quando tem ocorrências mais graves, com parada cardíaca... Quantas unidades são? 18. 18. Separadas
estrategicamente na cidade conforme o número de Então, o ocorrência. caso do William foi pura sorte, Ter a encontrado providência uma equipe? divina. É, Sim, foi a providência divina, né? sim, certamente. E qual é o caso, qual é a ocorrência, intercorrência mais comum, mais corriqueira do atendimento do SAMU? Sabe que eu vou te surpreender com esse dado aqui, talvez até a Ana Paula se surpreenda. O que mais tem aparecido e tem frequentemente ocupado a nossa tela e demandado tempo das equipes, principalmente da equipe de reguladores, são ocorrências de origem de saúde mental, Júlio. Tem aumentado muito, muito, muito mesmo. Pós-pandemia a gente está sentindo isso. É a grande próxima pandemia, né, mundial, as doenças de origem de saúde mental. Então, isso demanda um recurso bem importante, porque não só nosso, mas demanda recurso também da Brigada, da Guarda Municipal, para fazer a parte de contenção. Então, isso tem ocupado bastante a gente e é um atendimento bem especializado. Inclusive, agora a gente está fazendo novos treinamentos de toda a equipe. Por falar nisso, está aqui conosco. O primeiro a entrar na live foi o psiquiatra Ricardo Nogueira, e ele é especialista de atendimento de saúde mental, e ele atende também nos CAPs, né? CAPs? Seguidamente ele fala de que tem aumentado muito, muito o índice de pessoas com depressão, com ansiedade, com problemas. Drogadição. Drogadição. Drogadição, É a causa número 1 dos suicídios. Nós fizemos um programa semana passada, do Setembro Amarelo. É a causa número 1. Ok, Barnum, obrigado pela tua primeira participação. Eu gostaria de mandar. Aqui, ó, tem muita gente aqui que eu estou vendo na live. Se você não está aqui, o tio Júlio não vai poder mandar um abraço. Então, manda pelo menos um oi aí para o tio Júlio, para que eu possa mandar um abraço. Antes do programa. Cortou um pouco teu áudio aí, Júlio. Júlio? O teu áudio. Mesmo probleminha da outra vez. Tá no mudo o teu som, eu acho, Júlio. Agora tá no mudo. Alô? Agora voltou. Voltou. É algum probleminha naquela pecinha que usa óculos, que fica na frente do. Ana Paula, antes de começarmos o programa, tu tinhas falado que dos casos de parada cardíaca, o maior socorristas são as pessoas comuns, as pessoas que fazem um atendimento imediato com pressão, aquele trabalho de compressões torácicas. Pressão torácica. Isso. Essa massagem do coração. Massagem cardíaca para o público leigo, né? Pois como é que funciona isso? Porque tu disseste que, sei lá, a maior parte dos casos a pessoa sobrevive porque alguém, antes de chegar ao socorrista, faz a tal da massagem cardíaca. Como é que funciona? E as pessoas que estão nos assistindo aqui, tem alguma ideia de como é que faz massagem? Quem nunca fez, quem só ouviu falar, como é que é? Pois eu sempre digo que parada cardíaca na rua, né? Parada cardíaca, e como o teu exemplo do William, né? Pacientes que têm uma parada cardíaca extra-hospitalar, elas têm uma chance de sobreviver diretamente relacionada ao tempo de início das manobras de reanimação. O que são manobras de reanimação? Basicamente, compressões torácicas, ou o que a gente chama de massagem cardíaca. E esse tempo é muito encurtado se a pessoa que encontrou ou que viu a pessoa desmaiar ou desfalecer sabe fazer as compressões torácicas, porque imediatamente começa a fazer a reanimação. Então, os casos de sucesso, de sobrevida adequada dos pacientes que sobreviveram a paradas cardíacas, como o teu colega e tantas outras, eles geralmente
foram reanimados na rua, ou seja, eles receberam as manobras de reanimação, alguém fez as compressões torácicas até o SAMU chegar com o que a gente chama de suporte avançado, que daí inclui drogas e outras coisas, mas é isso que faz a diferença. Então, na parada cardíaca, os verdadeiros heróis são as pessoas que estão ao redor. Não existe, por mais que o socorro corra, por mais que a ambulância avançada do SAMU apresse para chegar no local da ocorrência, esse tempo todo esperando é uma eternidade para um coração e para um cérebro ficar sem circulação sanguínea. Então, compressões torácicas adequadas são fundamentais para manter. Tu tinhas uma imagem aí para compartilhar? Tenho, vou compartilhar. Deixa eu ver se eu consigo, se funciona agora aqui. Compartilhar tela. Tu me manda como tu tinha mandado aquela, aqui, ó. Aí vai. Então, essa imagem é uma imagem clássica que a gente dá em aulas, inclusive para leigos, que mostra a posição, né? A gente fica de lado para o paciente, num ângulo de 90 graus, o nosso ombro fica exatamente alinhado em cima do nosso punho, as mãos entrelaçadas, em cima do peito do paciente, não é do lado esquerdo, as pessoas têm a ideia, né, que o coração fica do lado esquerdo. O coração fica bem embaixo desse osso fino que a gente tem aqui, chato, que a gente tem bem no meio do peito, que é o externo. E bem no meio desse externo a gente se apoia e a gente usa o peso do corpo para fazer as compressões, que basicamente tem a função de amassar o peito, ó, e empurrar o sangue para dentro. Não corre o risco de luxar a costela, o osso? Quebrar uma costela? Quebrar a costela, Às vezes pode acontecer, tá? Não é uma coisa incomum, mas isso não é um problema. Eu prefiro sobreviver com a costela quebrada, Júlio, mas a costela do que morrer com uma costela inteira. Não, mas a costela quebrada não pode perfurar o pulmão, por exemplo? Não, isso não é. Isso é o menor dos problemas, tá? Todas essas coisas que são de complicação de compressões torácicas, que elas podem acontecer, eu não posso te dizer que isso não pode acontecer. Pode, mas a ideia é a gente fazer compressões torácicas com uma força adequada no meio do peito. Se a gente fizer bem em cima desse osso, que é o externo, tá aqui um corte, esse é um corte como se a gente cortasse a pessoa ao meio, né? A gente vê o coração aqui, os dois pulmões, a coluna aqui atrás. Então a pessoa está deitada e o massagista, né, a pessoa que está fazendo a compressão. Não está a imagem essa. Está anterior. Eu acho que é o. Mandaste a outra imagem? Não mandaste. É o Júlio. Compartilhar esta guia, desculpa. Essa aqui. Desculpa, achei que tinha ido. Então aqui tem as mãos, né, entrelaçadas em cima do peito. Esse aqui é o ossinho que eu estava falando, ó. O coração fica bem embaixo. Aqui estão os dois pulmões e aqui está a coluna. Então, o paciente está deitado, né? A pessoa que está sem circulação, sem movimentos, ela está deitada. Então, são 5 centímetros. 5 centímetros são aproximadamente 4 dedos de compressão que a gente tem que fazer no tórax. E só para ter uma ideia da força que a gente tem que colocar e do quanto a gente tem que tentar ser efetivo no que a gente faz. Aproximadamente 100 por minuto. É um ritmo que não é tão rápido, mas também não é tão lento, né? 100 por minuto é muito, é mais que um segundo. Sim, dá para colocar até batida no celular, se quiser, alguém ficar pistalando o dedo. E cansa fazer isso, né? Então, pois ideal, eu ia dizer, o sujeito cansa o ideal, né? É fazer como tá aqui na figura, né? A gente usar o corpo para fazer, porque se a gente não tem como fazer com os cotovelos, né? A gente tem que ficar com os braços bem estendidos, o cotovelo reto e o corpo subir e descer, é quase como um abdominal. E quando que se identifica que houve uma parada cardíaca, doutor? Geralmente, a gente não quando o SAMU, o Fabiano vai saber direitinho como explicar, né? Geralmente, quando alguém liga dizendo, fulano desmaiou, a gente faz algumas perguntas para saber se o paciente está respirando, se a respiração é uma respiração adequada ou não, e se ele está se mexendo. Quando o paciente não se mexe e basicamente não respira, ou respira de um jeito muito estranho, né? Que é como a gente chama respiração agônica, a gente infere que ele está em parada cardíaca e já orienta a fazer as compressões torácicas. É isso ou não, Fabiano? E aí, em 15 minutos, o Fabiano está lá. E aí já resolveu o problema. Aí tu chega lá e tu dá aquela desfibrilação. Tu usa o desfibrilador ou não? Quando tem a indicação da desfibrilação, sim. Alguns tipos de parada cardíaca a gente faz a desfibrilação, outros tipos de parada, existem ritmos cardíacos de parada cardíaca. Então, algumas a gente faz a desfibrilação. Só complementando uma coisinha da Ana Paula, que é bem importante a gente falar, é quando a população liga, ela está numa situação de muito estresse. Pensa que tem uma pessoa inconsciente da sua família, provavelmente roxa, porque é uma parada cardíaca, ou por outra causa de emergência que seja, um sangramento grande, mas é muito importante a gente ouvir com atenção o que o médico regulador está pedindo, porque são essas as informações que vai definir que tipo de recurso que o médico vai mandar.
E ele identificando a parada cardíaca, ele vai acertar o recurso e ele vai poder orientar essas pessoas a fazer a compressão. Eu vou contar um fato que aconteceu uma vez. Eu estava na regulação, passaram para mim a ligação e eu atendi e era grito. Júlio, só tinha grito do outro lado. Gritos de horror, gritos, gente gritando, mulher gritando, criança gritando, e ninguém falava comigo. E eu chamava do outro lado, dizia, alô, alguém fala comigo, grito. Foram 5 minutos de grito e a ligação caiu. Aí eu fiquei, manda, não manda, porque é uma situação que tu não sabe. Mas sabia onde era? Sabia onde era. Aí optamos por mandar uma viatura, eu liguei para a equipe, mandei uma básica, disse, chega com calma, porque eu não sei, pode ser uma briga, pode ter tiro, faca, a gente nunca sabe o que vai encontrar no atendimento pré-hospitalar. A gente está num ambiente completamente sem controle. Chega, olha e vê o que é, qualquer coisa sai fora. A equipe chegou lá e era uma parada cardíaca. E aí começou a atender, e aí eu solicitei avançado, tu vê que aí a gente já começa a perder tempo, né? E aí chegou a avançar lá, aquele caso, felizmente acabou dando certo e acabaram reanimando. Mas a gente acabou, mas assim, foi por sexto sentido que a gente acabou mandando essa viatura. E ainda, desculpa, Júlio, só mais uma coisinha, que é bem importante, aproveitando esse gancho. Ainda em relação ao treinamento da população, Júlio. Eu até tô com a camiseta aqui, ó. Projeto Cidade Cardio... Opa, esse lado aqui. Cidade Cardio Protegida. Assinamos hoje esse projeto com a prefeitura, uma parceria com o Moinhos de Vento, onde a gente não só vai treinar a população em casos de parada cardíaca, um projeto antigo do SAMU, ele isso é tinha excelente, um outro nome, e não só treinar a população, mas como o SAMU vai conseguir fazer a geolocalização dessas pessoas para apoiar no atendimento da parada cardíaca. Porque às vezes tu sabe que está tendo a parada, o vizinho sabe, mas ele não está sabendo. E aí esse voluntário vai ser acionado pelo celular, dizendo que tem uma parada cardíaca próxima a ele, se ele pode ir lá fazer o atendimento. Que legal. E não só isso. A gente adquiriu nesse projeto 140 desfibriladores e a gente vai distribuir nas lojas. Que legal. Que vamos distribuir nas lojas Panvel e nas lojas São João. Então a gente vai ter em Porto Alegre um DEA. São 140 é pouco, São João, em cada esquina tem uma, né? A gente vai ter um DEA. O maior medo do Porto Alegre é você chegar em casa e a sua casa ter sido transformada numa farmácia São João. Eu não fico mais do que 7 dias fora, porque em 8 dias já é suficiente. Mas excelente essa iniciativa. E vocês pretendem qualificar quantas pessoas? Para a gente ter uma cidade cardioprotegida, a gente precisa 2% da população. A gente está falando de 20 mil pessoas treinadas e cadastradas. Então isso vai levar um tempo. A gente vai ter um esforço inicial agora com o apoio do Hospital Moinhos de Vento. Isso aí, Fabiano, vocês talvez não tenham medido essa repercussão paralela, mas essas pessoas vão viajar, essas pessoas vão tirar férias, essas pessoas são reanimadores ambulantes por onde elas estiverem. É um exército, né, Júlio? É um exército. Muito bom. Então isso vem em conta o que a Ana Paula disse, desses heróis. Agora vai começar uma divulgação do projeto, é só acompanhar nas redes, tem o Instagram do SAMU agora, que a gente lançou o nosso Instagram, o SAMU 192 Porto Alegre, SAMU 192 Poa. Vai ser divulgado para as pessoas se inscreverem, participarem, serem capacitadas e participarem do projeto. Só porque o Joca não faz plantão, vocês não deixam ele falar? Vamos deixar ele falar agora. Ô, Joca, criança engasgada, a gente vê toda hora um vídeo de um bebezinho que se engasgou com alguma coisa e aí vem, normalmente os vídeos mostram assim, um policial, alguém que é um agente público que vai lá e faz aquela... Ensina para as pessoas, primeiro, quanto isso é recorrente, quanto ainda existe isso no dia a dia das crianças, e ensina as pessoas, tal como a compressão cardíaca, ensina as pessoas a fazer aquela massagem abdominal, aquele movimento abdominal que faz a criança desengasgar. Certo.
Eu antes quero falar que o que a Ana e o Fabiano falaram em relação aos adultos é muito parecido em relação às urgências de criança também. Só que não tem a parada cardíaca propriamente dito, que está muito mais relacionada ao envelhecimento do que qualquer outra coisa, né? Mas a gente tem os cardiopatas, a gente tem algumas crianças que fazem paradas súbitas também. O que tem é exatamente esse tipo de possibilidade, algum tipo de injúria, porque uma criança que vai ficando doente, ela tem tempo de ser levada até a emergência por um motivo clínico. E a gente está falando aqui de situações tipo a que tu está citando agora. Alguém que engasga, alguém que tem alguma coisa súbita mesmo. Então, esse projeto que o Fabiano está assinando aí, a gente podia estender às escolas, por exemplo, para fazer o treinamento dos pequenos samuzistas. A gente tem umas crianças que podem fazer... Olha só para... Samuzinha. O gancho é perfeito aqui. A Caroline Castro, ela é professora, diz assim: faz 2 semanas que 2 professoras salvaram um aluno de 6 anos engasgado com um house na sala de aula. Na época do Júlio, há muitos anos atrás... Bala soft, né? Bala soft. Isso, a gente não era nascido ainda, mas o Júlio usava bala soft. Tanto que depois ele... Deu problema no teu som de novo aí. Então, assim, a bala soft teve que fazer o furinho justamente para quando engasgar poder passar o ar ali, né? Então, assim, essa manobra que tu está falando, ela até está modificando um pouco, mas ela é salvadora para essas coisas mesmo, de engasgar. Que era a antigamente chamada manobra de Heimlich, que na verdade é um soco, entre aspas, na boca do estômago, onde a Ana já falou. Tu faz uma manobra apertando da barriga para esse ossinho que a gente tem bem aqui assim, que é o externo, como se tu estivesse empurrando com a mão o estômago. Que aí tu faz uma pressão e a pressão faz com que aquilo que está engasgado lá em cima seja jogado adiante. É o abraço de urso. Te lembra o abraço de urso? Pega por trás. E aquele tapinha nas costas? Aquele tapinha nas costas é para criança bem pequenininha. Então, a criança bem pequenininha, aquela que não caminha ainda, tu coloca deitada de barriga para baixo na tua coxa e tu bate. Mas bate, certo? Bate com a mão em concha, mas bate. Quer dizer, tu quer fazer um movimento que é para a criança realmente jogar o objeto que está fazendo a obstrução dela para fora, né? A minha mãe puxava a orelha. Puxava as 2 orelhas e engasgava. Não sei se isso... Não sei se é por isso. Não, eu acho que tem a ver com alguma coisa do sujeito se concentrar no movimento. A gente tem uma coisa de peristaltismo, seja de esôfago ou seja de via respiratória, que quando tu relaxa, tu consegue ter a movimentação. Então, talvez a manobra da tua mãe seja mais nesse sentido, porque a manobra tem que ser mecânica mesmo, contra o objeto que está fazendo a obstrução. É que eu acho que puxando a orelha abre a garganta. Sei lá, puxando para cima, talvez abra a garganta. Não sei. Se o cara for muito orelhudo, né? O Kleber, eu desafoguei meu filho sugando o nariz e a boca, com a minha boca. Ele se engasgou com o bico, estava dormindo e quando acordei se afogou com a própria saliva. Pois é, aí cada caso a gente vai ter que identificar o que realmente aconteceu, né? Se ele fez aspiração do mamar, se foi crise convulsiva junto, se tem... É difícil fazer uma análise sem ter o paciente, sem ter a história, né? Então, assim, paciente que tem realmente muito leite, muito líquido, algum objeto em via respiratória, o objetivo da gente é fazer essa desobstrução. O Kleber diz assim, nenhuma outra manobra desobstruiu. Aí ele, desesperado, foi lá e sugou. A gente tem que ter um certo... Tem que fazer o que der, mas na verdade tem que fazer com treinamento. Eu acho que a Ana e o Fabiano estão sendo muito felizes em citar que a gente... Essa aí, tá a manobra de Heimlich, é o abraço de urso por trás empurrando para cima. Em adulto também funciona, né? Então, a ideia que se tem é que quanto mais treinadas, mais capacitadas as pessoas, aquilo que é uma coisa crítica passa a ser uma coisa corriqueira, tem menos medo em fazer a manobra e faz a manobra mais adequadamente. Por exemplo, para uma parada cardíaca, de pouco adianta tu dar um soco no peito do sujeito, que todos os filmes mostravam, né? Tem filme de Schwarzenegger, então eles dão aquelas pancadas nos soldados todos e como se voltasse. Tu tem que fazer a manobra adequadamente, tu tem que ter o treinamento. Para fazer essa desobstrução de via respiratória também é um treinamento, né? Eu diria que as escolas podem ter, como o Fabiano disse, o SAMUzinho, né? Treinar várias crianças que possam fazer. Eles têm até umas musiquinhas para reanimação, para desobstruir. É bem bonitinho. Falta, na verdade, essa iniciativa de colocar, por exemplo, nos programas das escolas, justamente esse tipo de coisa. É muito fácil de cobrar, inclusive, que os alunos aprendam, que as professoras saibam. Né? É muito interessante. É fácil,
é fácil e é salvador de vida, né? A gente tem a Lei Lucas, né? Tem a Lei Lucas, mas ela treina mais os profissionais, né? A gente tem que treinar as crianças. Isso aí tem que mudar a cultura dessas crianças no primeiro socorro. Fabiano, gente, já são 15, parece só um pouquinho, são 15 para as 9. Eu vou deixar 5 minutos vocês conversando sozinhos, vou sair, na volta, perguntas dos ouvintes, tá certo? Tá bem. Fique conversando. 5 minutos a gente conversando, ele é muito não, 5 minutos né? não dá nem para começar a brincadeira. Uma paixão, a gente não consegue falar. Eu vou aproveitar essa ideia que vocês estavam falando aqui do treinamento da população e Samuzinho e dizer que nas vezes que se fez isso, as crianças que aprendem nas escolas o treinamento, elas chegam em casa e ensinam os familiares. Replicadoras, né? São replicadoras. Então, isso é muito interessante. Esse projeto, Fabiano, ele é o projeto que é salvador de vida real, assim. Eu me lembro de tu falar desse projeto há muitos anos atrás, que era a tua. O projeto tem 10 anos, Ana Paula. O projeto tem 10 anos. A gente não arrisca nem falar o nome de pessoas envolvidas, de tanta gente envolvida nesse projeto. Tanto que eu digo é o projeto do SAMU. E a gente conseguiu essa parceria com o Ministério da Saúde, a aquisição desses ideias que vão ficar em Porto Alegre. Então isso vai mudar o padrão da parada cardíaca em Porto Alegre. E eu queria aproveitar para até explicar para quem está nos ouvindo, que é leigo, o que significa essa ideia e a grandiosidade que é espalhar 140 desfibriladores pela cidade. Porque não são desfibriladores como aqueles dos filmes que vêm nos carrinhos, né, que a gente pega na mão e tal. São desfibriladores automáticos. Então, um leigo minimamente treinado, são 2 botões que tem que apertar. É um de liga e desliga, e um de choca ou não choca, e é tudo meio autoexplicativo, é muito simples, e aquilo salva vidas. Inclusive que a gente comprou, eles são ideias que tem uma tela de cristal líquido, e ela vai mostrando numa tela o passo a passo, escolhe as pás, né, ligue o equipamento, analisando o ritmo, faça as compressões, inclusive com o feedback. Então ele auxilia o voluntário ou a pessoa que pegou aquela ideia dentro da farmácia, que não entende nada disso, que nunca entendeu, se a compressão está adequada, se a profundidade está adequada, ele te dá o bipzinho para dizer a frequência das compressões, o ritmo. Então é um equipamento importado, é lançamento da Zoll, é um equipamento top de linha e que vai estar distribuído à disposição da população de Porto Alegre. É muito importante a gente ter esse treinamento. Isso vai ser salvador de muitas vidas. Eu estou orgulhosa da nossa cidade e do nosso SAMU por causa disso. Aliás, o nosso SAMU é motivo de orgulho todos os dias, né? O SAMU Porto Alegre é um exemplo para o país, cara. É muito, muito, muito avançado. 28 anos. Esse ano fechamos 28 anos. O SAMU no Brasil tem 20. Nós temos 8 anos a mais aí nas costas de responsabilidade. É verdade. O primeiro SAMU do país. Isso é muito importante, porque não só o SAMU como o pronto-socorro, eles praticamente antecedem o período SUS de estabelecimento. Então, o pronto-socorro, mais ainda, né? A gente tinha um atendimento público há muitos anos atrás, sem discriminação nenhuma em termos de atendimento e é integral. Então, assim, isso é uma política que dá certo. Não é partidária, estou falando política de incentivo. Sim, política de saúde. Isso. Não, e não tem como fazer diferente, sabe? A emergência, quando a pessoa está realmente em risco de vida, ela não tem... O sistema, para funcionar, ele tem que ser 24 horas, 7 dias por semana, todos os dias do ano, sem distinção nenhuma, sabe? Ela tem que ser aberta total para a população, porque isso no trauma mais ainda, né? A expertise que a gente precisa dessa equipe, ela é fundamental que seja o tempo inteiro para todos. Não tem como escolher para onde a gente vai quando a gente está numa emergência. A gente tem que ir para o lugar adequado o mais rápido possível. Fala, Júlio. Vamos aproveitar que o microfone do Júlio está estragado. Vamos continuar falando a gente. O Júlio está falando aqui. Não conseguimos ouvir de novo. Vamos tomar conta do programa dele. Vamos tomar conta. Tá com mau contato aí, Júlio. Mau contato. Melhorou. Agora melhorou. Agora então, não te mexe. Tá. A Caroline Castro, que é professora, perguntou assim, como nos inscrever nas escolas para participar desses programas, Fabiano?
A gente tem, vai ter divulgação do projeto, tá? Mas agora a gente vai reativar o SAMUzinho, que é um programa que a gente tem dentro do SAMU Porto Alegre. Vamos reativar a equipe e aí o próprio SAMUzinho procura as escolas para começar os treinamentos. E aí sim, a ideia é treinar a criançada mesmo, não é nem treinar os professores. Eu sou voluntário para o que vocês precisarem nesse projeto. Olha aí que beleza. Então é só chamar aqui. Chama as residências de Porto Alegre, tanto de emergência pediátrica bota o Joca no plantão. Bota o Joca no plantão. Vai ser muito legal fazer essa integração. Pode chamar, vai ser muito legal. Pode deixar. Gente, eu quero mandar um abraço aqui para quem está na live. Como eu falei, o primeiro a entrar hoje foi meu querido amigo Ricardo Nogueira, psiquiatra. A Clara Maria Silva, Cláudio Sá, o Dalnei Fur, o Ivan Marcelo, o Ademir Bisotto lá de Cachoeirinha, o Paulo Afonso Pereira, o Papi, o Clauber Pires lá de Belém do Pará, a segunda cidade mais quente do planeta neste ano. Eu fico imaginando de macacão esse pessoal lá do Belém do Pará com macacão do SAMU. Meus parabéns para eles. É a cidade onde que Jesus nasceu, né? Lúcia Lambe, a Fernanda Bezo, o Sérgio Pinheiro, a Tanise Correia, Sandra Paraguaçu, a Vera Silva, o Marcelo Padum, a Michele Miller, Eliane Ferreira, o Marcelo Comaceto, a Márcia Ribeiro, o Rejane Souza, o Tuti Bilhalva, o Carlos Pimmel, o Jair Régio, a Mônica Sanches, Vânia Lofiego, Nilo Cardoso, Vitor Blade Moraes, João Paulo da Fontoura, Lia Mara Mana, o Ramo Skill, Marion Beckhausen, o Ramo Skill, a Clarice Escada, a doutora Eliane Faria Leão, dentista, a Udida Garcia, a Maristela Castro, a André Lozer, a dona Almeri Castro, lá de Passo Fundo, o Hugo Mana, o Ricardo Osório, o Geraldo Debastiano, o Gilberto Silva, Irene Vobeto, o Gilberto Devanir, o Deloir Silva, Virgínia Rosa, o João Souza, o Cleison Cességulo, o Carlos Gedeão da Silva, Ivan Kilian, o Valdir Abreu, o Paulo Moreno, o Eduardo Mendonça, o Nelson Durin, a Maria Luísa Benites, minha querida amiga Maria Luísa Benites, cantora, locutora, Felipe Mostardeiro, Júlio Martins, o Cleiton Klause, o Sérgio Matos, a Sandra Castro, a Viviane Poça, quem mais aqui? A Mariana Martini Ruschel, a Flávia Nakonetsky, o Jorge França, o Yotar Teixeira, um grande abraço, Yotar, Gabriela Cosa, o Emerson, da Arte Mundial, a TR Mundial, o Clóvis Ressler, Angélica Petrilo, Caroline Castro, que eu já tinha falado, a Kleber, a Clarice Facchini, Vinícius Tavares, Zelinda Torres. Você acha que tem pouca audiência? Luciane Beiró, Jorge Silva. Sabe, Júlio, o Carlos Gadeão, que é o Sevenini, que tu citaste no meio dessa pessoal todo, é um dos primeiros emergencistas do país. Ele foi meu professor no Hospital de Pronto-Socorro. O professor está assistindo a aluna agora. Viu? Vinícius dos Santos, Fabiano Tiskiewski. O maior pé frio do SAMU, né? A FAB. Ah, é? Se tem um dia que vai cair um disco voador com múltiplas vítimas, atropelando uma mula e acertando um ônibus escolar, a FAB vai estar de plantão. Me diz, me passa a escala dela para eu não sair para a rua o dia que ela estiver na rua, tá? Claire Reitz. E mais aqui, o pessoal que tá na live, mas tá assistindo, mas não tá na live. O Maxwell Fagundes, a Mara Schmidt, o Jorge Guerra, o Ivan Araújo, o Dinho do Uber, o Paulo Moreno, Janete, a Tati Barreto, o Edson Sela, o Carlos Pimmel, o Heron Ferreira, a Cláudia Araújo, o Renato Ferreira, Paulo Correia, o Ivan Marcelo, o Flávio Goulart, João Cunha, Isabel, mais um monte de gente. Pessoal, já estamos chegando aqui, já são 7 minutos. Eu vou ler os comerciais agora e na volta as perguntas. Mande as perguntas. Se você mandou lá no início da live, repete, porque senão o tio Júlio até achar, acabou. Tá? Eu quero lembrar que o Sicredi
A Sicredi União Metropolitana do Rio Grande do Sul oferece a melhor experiência financeira para hospitais, clínicas, médicos e seus colaboradores. Aqui temos atendimento personalizado para a área da saúde. Abra sua conta e conte com os melhores produtos e serviços que só uma instituição financeira cooperativa pode oferecer. Sicredi. O Cremers diz o seguinte: abrir mais faculdades de medicina não é a solução. O Rio Grande do Sul não precisa de mais cursos, mas sim de bons cursos. O Cremers seguirá combatendo o aumento descontrolado de vagas e valorizando a boa medicina. Cremers, orgulho de ser médico. E agora eu quero mostrar para vocês rapidamente aqui alguns dos medicamentos, dos 300 medicamentos que a farmacêutica Hertz produz. Eu queria mostrar para vocês o antisséptico. O antisséptico, eu tinha um barulhinho aí do João Joca. O antisséptico atua no tratamento completo e eficaz de pequenos ferimentos, cortes, arranhões e queimaduras leves, combatendo os micro-organismos causadores de infecções e auxiliando na cicatrização. Disponíveis nas versões em spray e com espátula aplicadora. Sua versão antisséptico Hertz é desenvolvida através de uma fórmula com anestésico que diminui o incômodo durante a aplicação e alivia a dor temporariamente até por 60 minutos. Tem ainda o Supra Kids. Supra C Kids é um suplemento alimentar de vitamina C que auxilia na absorção de ferro dos alimentos, no funcionamento do sistema imune e no metabolismo energético de proteínas e gorduras. A versão vitaminada possui tripla proteção. Além de vitamina C, contém zinco e vitamina D, que auxiliam no funcionamento do sistema imune. Uma goma contém a quantidade diária necessária de vitamina C, disponível nos sabores laranja, morango e uva. E, por fim, mostrar para vocês aqui o Bactoderme. Bactoderme é um anti-infeccioso desenvolvido a partir de uma fórmula com 2 antibióticos, a neomicina e a bacitracina zíncica, que juntos inibem o crescimento de diversos tipos de bactérias, indicado para o tratamento de infecções na pele e mucosas, prevenindo infecções após ferimentos, cortes, inclusive de cirurgias e pequenas queimaduras. As perguntas, vamos às perguntas, pessoal. Mande as perguntas que a Márcia de Freitas, lá de Esteio, a Clarice Reitz, a Tamise Zanirati, a Gisela Gittel também estão com a gente. Mande as suas perguntas. Vamos ver se eu consigo achar. Não? O Júlio Martins também conosco. Quem mais? O pessoal não mandou Tem uma aqui importante, ó, Júlio, lá no fim. É suficiente o número de unidades móveis para Porto Alegre, Fabiano? Eu achei pouco, 18, sabia? São 82 bairros em Porto Alegre. O que regulamenta nós aí, a portaria 2048 e 1010 do Ministério, que conforme o número tamanho da população, a gente tem um determinado número de viaturas. O problema é que a gente tem uma população flutuante em Porto Alegre, ali, que varia entre 400 e 500 mil pessoas. Falando que o Porto Alegre tem 1,5 milhão, então a gente tem um aumento significativo da população durante o dia que vem para a região metropolitana. Varia, por exemplo, em horários de menor pico, de noite e de manhã, a gente dá muito bem conta do recado. Final do dia, né, entre as 4 da tarde e 8 da noite, ou em torno de 1 da tarde até as 8 da noite, já fica mais apertado. Sábado é o pior dia? Sexta de tarde é o pior dia. Se tem um dia que não é para se acidentar, é sexta de tarde. Porque é onde nós estamos com os recursos escassos. Não sei se você sabe, eu tenho não é estatística mesmo, é contagem. Os maiores índices de crimes, assassinatos, ocorrem sábado e domingo à noite. Entre 8 da noite e 6 da manhã. Aqui tem uma pergunta interessante, não sei se eu acho que o Joca e a Ana Paula podem responder. A professora Lúcia Lambi pergunta assim: dentre as diversas emergências, quais podem ser prevenidas com educação nas escolas? Alguns casos são resultado de má sorte, outros de imprudência ou negligência. Joca, o que as famílias, os pais, os cuidadores de crianças poderiam
prevenir muitas intercorrências que levam a emergências hospitalares? Eu diria que todas as urgências e emergências são preveníveis, todas são passíveis de fazer uma educação familiar, comunitária, grupos de amigos, enfim, né? Eu acho que a gente, nos serviços, enfim, eu acho muito importante que a gente estimule isso. Mas eu sei que a pergunta é objetivamente assim, tipo, o que eu posso fazer, que eu posso ajudar? Eu vou dar algumas dicas e não vou passar por todas, tá? Mas, por exemplo, a casa da gente, o domicílio da gente é um local de grande exposição e como a gente está relaxado por estar em casa, a gente não presta atenção nos detalhes. Aquela medicação que fica solta em cima da mesa ou que cai numa frestinha, a criança acha. A criança acha. Aquele remedinho que a vovó usa para dormir, a criança acha. Ela pode não querer comer nada, mas aquele MM que ela vai encontrar ali, que é um comprimidinho para dormir, ela acha. Então, tudo que não for... Acontece muita intoxicação por medicamentos? Muito, muito. E independente da faixa etária, acontece muito. Então, dentro do carro, não tem como colocar uma criança dentro do carro sem cinto de segurança, certo? Não tem. Simplesmente não tem. É uma medida que eu não sei como é que antigamente, na nossa época, a gente andava sem, mas não pode. Tu andava na cachorreira, né? Eu fazia muita coisa que não se deve fazer, mas não posso negar. Mas, de qualquer maneira, isso não quer dizer que a gente tem que continuar fazendo, né? Então tem algumas coisas que parecem muito simples, né? A criança, ela não é um adulto em miniatura. Ela é uma fase da vida. Tudo que a gente fizer naquela época vai ter repercussão ali adiante, né? Então, um episódio de intoxicação pode ser totalmente danoso para ela, né? A grande medida prevenível, preventiva, é justamente tu estimular que a gente, em estado saudável, não abra mão de fazer o acompanhamento com o profissional de saúde. A gente tem que fazer as vacinas, a gente tem que ir na escola, tem que seguir o que a professora está ensinando para a gente, né? O SAMUzinho, essas coisas todas ajudam a prevenir muitas coisas, inclusive nos adultos. Animais, cachorro, né? Cachorro é uma beleza, mas eles mordem, eu não sei se a gente sabe, mas cachorro tem dente. Então, assim, não dá para abrir mão de que criança é muito legal ter contato com os bichos, mas espera aí, tem certos cachorros que a gente não pode deixar solto, tem que colocar uma focinheira, a gente só sabe, piscina, lago, criança não pode, chegou no joelho, não pode ficar com o joelho para cima dentro da água. Muita criança, olha, um dia eu ouvi num programa de rádio que eu estava participando, e o convidado disse assim, olha, antes de mais nada eu quero dizer o seguinte, se você tem criança pequena em casa, dê um curso de natação para a criança, coloque ele numa escola de natação. Antes de qualquer coisa, ele ia falar sobre outra coisa, ele ia falar sobre economia, porque ele teve uma pessoa muito próxima que perdeu o filho num acidente que caiu numa piscina, ninguém viu, morreu. Acontece muito isso, né, Joca? Criança se afoga em balde d'água. Balde d'água, exatamente. Água, né? Tanque, quando se tinha mais tanque ainda, que emborcava e não tinha como sair, mas essas às vezes é a criança na curiosidade, é não ficar sozinha nunca. Né? E criança, tudo virou pro lado, ela aprontou, né? Claro. E se ela for normal de desenvolvimento, ela vai aprontar. E a gente até fica feliz que ela seja normal. Agora, enfim. Ô, Ana Paula, e lá no HPS, eu já sei, por exemplo, que gente que mexe com fogos de artifício, épocas de fogos de artifício deve receber gente sem dedo, sem mão, sei lá, um rosto queimado. Né? Isso podia ser evitado, né, Ana Paula? Banindo os fogos de artifício, por exemplo, é uma maneira, porque não, as pessoas... É muito complicado, assim, a gente falar em prevenção para adulto. Para criança, a responsabilidade é do adulto, a gente tem o cuidado, né? O adulto, a gente precisa de educação social, eu diria, para ser cidadão, né? Entender o risco que ele corre como indivíduo em determinadas circunstâncias, mas também o risco que ele representa para os outros indivíduos, ao dirigir bêbado, enfim, não usar o cinto de segurança, né? Não educar o seu filho para usar o cinto de segurança, enfim, né? A gente tem uma população que tem uma exposição imensa a diferentes fatores de agravos à saúde, tanto do ponto de vista clínicos, né? As doenças infecciosas, as doenças crônicas,
enfim, cada vez estão mais prevalentes os seus agravos, e um sistema de saúde que ainda não é o ideal, né, que podia ser melhor. Então, a cidadania e a educação da população para reconhecer sinais de agudização graves das suas doenças, da doença dos seus familiares, poderia evitar que as pessoas chegassem tão tardiamente às emergências, assim como aquela educação no trânsito, educação, enfim, reserva, né, de informações específicas para evitar acidentes. Isso é fundamental. Antes de passar uma pergunta aqui para o Fabiano Barro Nuevo, eu quero o seguinte: você que está na live aí, vocês devem ter visto ali que não é mais o Júlio Ribe Oficial, agora é Rádio Mais Brasil Oficial. É porque já estamos fazendo um teaser do lançamento da rádio no dia 2 de outubro. Então vai ali e inscreva-se no canal, se você ainda não inscreve, e espalhe a notícia, manda para teus grupos, teus amigos, até para teus inimigos, manda, né? Porque de repente vai que teus inimigos gostem, né? Então, inscreva-se no canal. O Clauber Pires, lá de Belém do Pará, o Fabiano, ele pergunta assim: é chute? Diz assim, é chute meu, mas os grandes clientes das emergências não são os motoboys? A gente atende bastante motoboy, obviamente, bem menos que São Paulo, certamente, que quase chega a um óbito por dia lá com os motoboys. Esse pessoal que é trabalhador, que luta no dia a dia aí para conseguir seu din-din no final do mês, para sustentar a sua família, mas que o tempo é uma condicional para eles conseguirem ganhar um pouquinho mais de dinheiro, e o tempo é o que bota eles em risco. Sim, a gente atende bastante, graças a Deus não é recorrente casos graves de motoboy, mas é caso suficiente que vai tirar ele do mercado de trabalho por um bom tempo, né? Uma perna quebrada, um braço quebrado, né? Uma fratura leve, que ele vai se recuperar, mas ele vai ficar ali 30, 40 dias fora do trabalho. Então, graças a Deus, a gente não tem tido muitos pacientes. Tem, mas não é o dia a dia do paciente grave. Mas sim, diariamente a gente tem queda de moto aí dos trabalhadores de entrega aí. E acidente de trânsito tem diminuído, Fabiano, com traumas, com vítimas? Depois, durante a pandemia, basicamente sumiu da nossa regulação durante a pandemia, e após pandemia voltou mais do que era antes, pré-pandemia. Então parece que o pessoal voltou mais animado voltou no trânsito. Com força. Voltou com força no trânsito, a gente tem atendido bastante. E às vezes até casos mais graves que a gente precisa até apoio dos bombeiros aí para desencarcerar. Teve esse acidente recente aí com ônibus de escola, múltiplas vítimas que a gente atendeu. Então, Tá certo, pessoal. Vamos chegando ao final. Nós já passamos o nosso horário. O José Roberto dizendo que criança se afoga no vaso sanitário. Acontece isso, Joca? Sim. Potencialmente sim, né? A gente não tem visto, felizmente, mas era mais em tanque mesmo, né? Acidente inesperado, balde já vi também. Então... Tem um aqui falando sobre o jogo do Grêmio e Corinthians. Eu nem sabia que tinha jogo do Grêmio e Corinthians hoje. Tem. Eu sou colorado. Meu campeonato é outro. É, né? É. Nem estamos aí, né, Júlio? Nem estamos por essas coisas, né? O Antônio Peter Osório, o Marcos Rutsatz conosco. O Marcos Rutsatz também é médico. O Antônio Peter Osório. Vamos chegando ao final. Eu vou agradecer a participação e dar um minutinho de suas considerações finais. Joca Santana, obrigado pela tua participação. Não, eu que agradeço, e a gente fica muito feliz em poder falar no pronto-socorro, poder falar no SAMU, poder falar em saúde pública, atendimento generalizado, SUS gratuito, todo mundo sendo igual, mas é muito importante entender que educação é o que vai fazer a gente conseguir diminuir os índices tão altos de problemas de saúde, e no campo dos acidentes, no campo das injúrias físicas também. Então, que a gente faça projetos, programas, que entre nas escolas, enfim, e trabalhe em cima da prevenção antes de ter o caso. Mas, se precisar ter o caso, tem unidades formadoras, como os hospitais de Porto Alegre, as residências, o pronto-socorro e um maravilhoso atendimento do SAMU municipal. Obrigado, Joca Santana. Ana Paula Freitas, primeiro eu quero reiterar o que o Joca falou. O HPS é um orgulho para todos nós. Olha, que cidade bem-aventurada aquela que tem um hospital como o nosso HPS. Vocês são heróis. Obrigada. A gente precisa muito desse reconhecimento cada vez mais, que o nosso serviço público está sendo alvo de diversos questionamentos por parte da população. Eu queria lembrar que
os profissionais que trabalham no Hospital de Pronto-Socorro e os profissionais que trabalham no SAMU Porto Alegre são todos servidores públicos. E apesar da gente saber que existem alguns abusos do serviço público, não é o caso na saúde, muito pelo contrário. Se a gente entregar o Hospital de Pronto-Socorro à iniciativa privada do ponto de vista com a precarização dos contratos, né, com as terceirizações, e entregar o SAMU para não iniciativa privada no sentido de privatização, mas para precarização dos contratos de trabalho, com certeza a gente não vai ter a mesma qualidade, a mesma dedicação, né? Então eu queria deixar aqui uma mensagem, a gente tem muito orgulho do que a gente faz, a gente se dedica muito para aquilo que a gente tem a missão de fazer, e a gente só consegue manter o nosso trabalho de qualidade, só consegue manter o nosso otimismo no que a gente faz com o apoio da população. Então, esse reconhecimento que tu traz, Júlio, ele é muito importante e ele vai ser importante para quando a gente precisar, e vai precisar cada vez mais, lutar para manter o nosso hospital de pronto-socorro municipal, com servidores públicos dedicados para fazer o que fazem, e nosso SAMU Porto Alegre também com servidores dedicados para fazer bem o que eles fazem, né? Então, obrigado, Ana o Paula. apelo e o agradecimento à população pelo reconhecimento. Obrigado, Ana Paula. A Viviane Poça fala sobre os acidentes com lareiras, que aqui no Sul são muito comuns. Uma coisa talvez mais prejudicial do que queimadura e tal, é morrer asfixiado com CO2. Está acontecendo muito disso. O Fabiano Barro Novo, nosso reconhecimento também ao trabalho da SAMU, vocês também são anjos de macacão. Obrigado, Júlio. São 5 mil. A população de Porto Alegre reconhece o trabalho de vocês, que é fantástico. São 5 mil atendimentos por mês que a gente faz, né, dentro das ruas de Porto Alegre, por tudo aí. Essa coordenação, ela tem um objetivo de trazer muita tecnologia para o SAMU. Então a gente já trouxe vários equipamentos novos, inovadores do país. A gente quer trazer mais equipamentos inovadores, botar o SAMU Porto Alegre como uma referência nacional em tecnologia, e não só tecnologia, mas o que ela traz, que é os melhores resultados, e tentar levar esses pacientes em melhores condições lá para a Ana Paula e a turma dela conseguirem dar o término do tratamento para esse paciente. Então, a gente quer, nos próximos 12 meses, a nossa meta aí, deixar uma ambulância que seja um exemplo para qualquer SAMU do país. O Paulo Moreira pergunta como levar o SAMUzinho para as escolas, acho que já falaste sobre isso, né? Vamos acionar as escolas. E o Marcos Rutsatz diz, como ex-plantonista de pronto-socorro, meu reconhecimento, admiração e respeito aos colegas aqui entrevistados. Uma boa noite para todos. É aquilo que eu sempre digo, sejam exageradamente felizes, cuidem da sua saúde, viver é o melhor barato, é o maior barato, viver é maravilhoso, cuide da sua saúde, é uma graça divina. Sejam felizes. Um beijo do tio Júlio, boa noite e até segunda-feira que vem.